Boa noite. Começando mais um Reúna Convida, esse é o nosso 17º Reúna Convida, aqui da nossa querida Rede de Humanização do Parto e Nascimento, que é a nossa ONG, né, a ONG do terceiro setor, né, para quem não sabe, tem o primeiro setor que é o público, o segundo setor privado, o ONG é o terceiro setor, aquela que não tem fins lucrativos e que abraça alguma causa, né? No caso da nossa causa, é a humanização do parto e nascimento. Então, para quem ainda não conhece a Reúna, para quem estiver vendo agora, que estiver entrando, seguir nossas redes, tem a reuna.org.br, que é o nosso site, tem o Reúna Brasil, que é o nosso Instagram, tá? E aqui o nosso canal do YouTube, para quem já estiver aqui, se inscrever e clicar aí no sininho, ativar as notificações, ficar de olho aqui nos Reúnas Convida e nos outros quadros que a gente tem também, todos eles ligados à humanização do parto e nascimento, nos âmbitos principalmente políticos e jurídicos. A gente tem um braço também da parte de educação e saúde, de ensino, mas nosso carro forte, o que a gente realmente faz dentro da Reúna, que a gente movimenta nas embaixadas do Brasil todo, na política federal, nas políticas estaduais, municipais, são dentro de política e da parte jurídica. Bom, então começando o nosso Reúna Convida de hoje com o tema a naturalização da violência obstétrica. Eu tenho aqui algumas convidadas muito especiais para chamar. Estamos aqui com 5 pessoas muito queridas, a Chantal, a Valéria, a Ana Lúcia, a Maiara e a Milena. Vou apresentar uma por uma para vocês. A Chantal Verdelho, ela é empresária, ela dispensa grandes apresentações, né? Ela já é bastante conhecida nas mídias sociais, nas redes sociais, e, além disso, ela foi profundamente marcada por um caso de violência obstétrica, e isso, acredito que viralizou bastante, né, Chantal? Muita gente ficou sabendo, inclusive nós ficamos sabendo, participamos indiretamente no programa do Fantástico, falando desse assunto também, nós, digo Reúna, né, a gente participou como Reúna, então a gente conheceu bastante o caso da Chantal, e por isso esse convite, e agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Chantal. Eu que agradeço, não só participando do Fantástico, mas me aconselhando sempre, né, Braulio? Até nesse parto recente, me dando um suporte emocional aí muito importante. Que bom, obrigado pela confiança também. Bom, estamos aqui também com a Valéria Eunice Machado. Ela é autora do livro Violência Obstétrica Assistida, um estado de coisas inconstitucional, baseado em casos reais. Esse livro vai ser um marco divisório, está ali, a Ana Lúcia está mostrando, um marco divisório na história jurídica da violência obstétrica no Brasil. Então, já recomendo que quem não leu ainda, que leia, que quem não comprou, que compre e divulgue. Esse livro realmente vai ser um dos marcos nesse tema. A Valéria é advogada sênior do escritório Moura e Machado Advogados, especialista em violência obstétrica, professora na área dos direitos do ciclo gravídico puerperal, diretora jurídica da Reúna, da Rede de Humanização pelo Parto e Nascimento. Boa noite, Valéria. Boa noite, Braulio. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, estamos aqui também com a Ana Lúcia Dias. A Ana Lúcia, ela ocupava a função que a Valéria ocupa hoje como diretora jurídica da Reúna. Hoje ela está no nosso conselho consultivo da Reúna. Ela é mãe e advogada especialista em direitos das mães, professora da pós-graduação em Direito das Mulheres, da Pró-Ordem, da Escola Brasileira de Direito das Mulheres, professora da pós-graduação em Prevenção à Violência Obstétrica da CESUSC, membra da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo, da Reúna, da Defende, Rede Feminista de Juristas e ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Ela também é palestrante e atuante dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos das mulheres. Ela trabalha em advocacy em esfera pública e privada, em âmbito nacional e internacional, autora da tese Capital Invisível Investido na Maternidade e foi cofundadora e diretora da Associação Artemis e Associação Cine Materna. Boa noite, Ana. Boa noite, Braulio. Boa noite a todas, todos e todes. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. E só uma pequena correção, Braulio. Além do Conselho Consultivo, eu felizmente integro hoje o Conselho Fiscal da Reúna, né? Sou membra da Reúna há 12 anos, com muita alegria, e convido advogadas profissionais, psicólogos, doulas, vocês a integrarem com a gente esse coletivo tão importante. Para se associar, veja lá o nosso link no Reúna Brasil, preenche o formulário e vem com a gente. Boa, então eu incluí isso na sua mini bio, que eu copiei e colei aqui o que vocês tinham me mandado. Bom, estou aqui também com a Maiara Custódio, a Maiara também, representante da Reúna. A Maiara ela é obstetriz,
trabalhou em um hospital estadual em São Paulo durante 4 anos e com partos domiciliares. Ela é mestre em ciências pela EASH-USP, que é a USP Leste, que é a faculdade que forma as obstetrizes no Brasil, a única, né, Maiara, que tem no Brasil, que forma obstetrizes, as midwives brasileiras, com pesquisa sobre narrativas e trajetórias do cuidado em saúde de mulheres negras. Foi presidenta da Associação de Alunos e Egressas do curso de obstetrícia da USP na gestão 2017-2020. Ela é membro do Departamento de Educação e Ciência da REUNA. Ela é como que você colocou aqui para gente? Agora fugiu aqui. Co-diretora do Departamento de Educação e Ciência da REUNA. Atualmente trabalha no Coletivo Nascer, equipe de atendimentos a partos hospitalares na cidade de São Paulo. Boa noite, Maiara. Obrigado pela presença. Microfone. Agradecer o convite e muito feliz também de estar aqui no Reúna, né? Hoje eu da Comissão de Direitos Humanos do Reúna e a gente ainda está nesse processo de formação e é isso, né? Trabalhar. Certo. Obrigado, Maiara. Também a presença da Milena Caramori. A Milena, ela também faz parte da Reúna. Todos que estamos aqui fazemos parte da Reúna, né? A Chantal, que é a convidada da Reúna. A Milena, ela é mãe e doula, cofundadora do grupo Roda Gestante em Maceió, Alagoas. Nossa, fugiu, deu um branco. Cofundadora e coordenadora do grupo Colo de Mãe em São Gotardo, onde é conselheira da mulher e conselheira de saúde, além de candidata a vereadora em São Gotardo, né, Milena? E coordenadora das embaixadas da Reúna e embaixadora da Reúna em Minas Gerais. Então, ela coordena as embaixadas de todos os estados, mas ela é a embaixadora da Reúna em Minas Gerais. Boa noite, Milena. Boa noite, Braulio. Boa noite para todas as pessoas, né, que estão nos acompanhando aqui. Então, a ideia é de que a gente, ao invés de naturalizar a violência obstétrica, né, vamos, através desse programa, promover a humanização do parto e do nascimento. Muito obrigada pelo convite, Braulio. Eu que agradeço. E a gente teve uma questão em comum, né, Milena, que a gente conversou recentemente. Quando ela teve o bebê dela, lá atrás eu era residente na faculdade onde ela teve o bebê, e aí ela me contou de violência obstétrica, a gente pode falar disso também, caso seja um ponto para você aqui, mas teve essa coincidência na nossa vida aí que a gente só descobriu agora recentemente, né, Milena? Bom, então vamos lá. Agora vamos para uma rodada de perguntas. Ou para quem já está acostumado a assistir o Reúna Convida, já sabe como funciona. Eu vou fazer uma rodada de perguntas, uma para cada uma das pessoas. Depois a gente vai abrir uma discussão geral. Para quem tiver dúvidas, comentários, sugestões, depois pode deixar no chat que a gente responde. Esse programa ele está sendo gravado, não está ao vivo, então não estou aqui agora ao vivo, inclusive está dia aqui na minha casa, mas por isso que a gente fala boa noite, porque ele está passando à noite. Então, mas pode deixar os comentários aí no chat depois que a gente vai acessar e responder. Então, vamos para a rodada de perguntas agora. Bom, a primeira pergunta vai ser para a Chantal. Chantal, bom, a gente viu o seu caso, viu tudo que aconteceu, né? Na mídia apareceu bastante, viralizou bastante, né? Inclusive, começou viralizando lá pelo Instagram, né? Acho que, pelo que eu entendi, você postou coisas que daí foram alertando a você do que tinha sido visto no seu caso, né? E isso foi viralizando, ganhando uma proporção, ganhou uma mídia gigante e realmente o seu caso ele passa a ser muito emblemático no Brasil em relação à violência obstétrica, né? Ele faz com que o nome violência obstétrica ganhe um rosto ali também, ganhe força, né? Ganhe força na mídia, assim como tantas outras mulheres, mas o seu caso ele foi bastante comentado, né? Então isso faz com que ganhe muita força na mídia e que a gente consiga movimentar esse assunto de uma forma, com uma propriedade mais midiática. Esse é o ponto, né? Porque nos bastidores se fala muito de violência obstétrica, mas a gente precisava ter jogado isso na mídia, e o seu caso ajudou muito nisso. Mas como que foi para você tudo isso que aconteceu? Principalmente o que você sentiu? Conta pra gente de você mulher ali, o que você sentiu nesse processo todo, quando você ainda não sabia que aquilo era uma violência obstétrica, depois descobriu. Conta para nós. Na verdade, Braulio, meu caso de violência obstétrica, eu fui exposta, né? Eu não fui eu que expus o caso. Eu mostrei algumas coisas do meu parto antes de ter caído minha ficha de tudo que aconteceu ali no dia, e algumas pessoas comentavam: nossa, mas
a pose ginecológica, mas isso e aquilo, mas não sei o quê, só que minha ficha ainda não tinha caído. E depois, quando eu vi o vídeo que meu marido gravou do parto, que ele tava com uma GoPro na cabeça, aí que a gente se tocou do cenário de horror que a gente viveu ali. E eu dividi essa experiência num grupo de mães que pediu indicação de obstetra e sugeriram o meu, e eu falei, olha, vou dar o meu relato aqui para vocês decidirem se realmente seria o caso de ir nele. E aí, esses vídeos que eu mandei no grupo de mães e áudios que foram vazados, né? Porque acho que todo mundo tem uma amiga, uma irmã que fala, nossa, olha o que aconteceu no parto dessa menina, e foi viralizando. Eu mesma nunca postei os vídeos do meu marido, né, da GoPro no meu Instagram. Mas o parto, para mim, ele não é uma passagem obrigatória para eu ter um filho. Porque tem muita mulher que tem medo do parto, que se pudesse pular, pulava, que se pudesse fazer dormindo, fazia, se pudesse não ver, só acordar quando a criança estivesse fora, e que tá tudo bem também. É um momento que dá medo, né? É um momento que a gente sabe que a gente vai sentir dor, é um momento que a gente sabe que a gente vai sangrar, é um momento que a gente sabe que podem ter intercorrências. Então, não é todo mundo que fala, opa, vou ter um parto aí pela frente, né? E para mim era um momento mais especial da minha vida. O meu primeiro filho eu tive um parto cesárea, porque ele estava pélvico. Como eu nunca tinha tido filhos antes, e como o obstetra que me atendeu na época não tinha uma experiência assim, em fazer parto pélvico, eu acabei optando por uma cesárea. Só que eu sempre tive o sonho do parto vaginal. Eu acho lindo parto vaginal. Eu acompanho vários perfis de partos. Eu amo ver, eu amo acompanhar, eu amo estudar sobre. E então era um momento assim que ia ser um momento muito mágico na minha vida, que eu estava esperando muito. Talvez o momento mais feliz da minha vida, mais esperado, mais importante. Não só porque ia nascer o meu filho, mas porque eu queria passar por esse momento. Igual, sei lá, alguém quer casar, quer fazer um casamento, ou alguém quer correr uma maratona, ou enfim, para mim o meu marco de vida seria ter esse parto vaginal. E, e acabou que o meu parto, eu comecei a ter contrações com dor 48 horas antes da minha filha nascer. Então eu fiquei 2 noites sem dormir, basicamente sem me alimentar por questão de dor, eu não conseguia comer sentindo aquela dor. A gente estava numa exaustão surreal, aquela ansiedade que vem com tudo, opa, vai nascer. Durou 48 horas. Então, no momento que eu estava ali no meu parto, eu fiquei, não é nem na partolândia, eu tava meio anestesiada de tudo, sabe? Então, eu realmente na hora vi que não estava tudo muito legal, mas não vi o show de horror que foi, né? Eu vou chamar de show de horror porque eu acho que não tem outro nome para dar. E quando a gente assistiu o vídeo e a gente viu o que aconteceu, eu fiquei muito chateada, porque não tem como voltar atrás. Não é uma coisa tipo assim, essa maratona eu quebrei o pé, não consegui completar, tudo bem, eu vou consertar o pé e depois eu vou treinar de novo e vou fazer outra. E se não der na outra, eu tenho a vida inteira para fazer uma maratona, né? Se eu quiser, até com 100 anos, hoje em dia tem vídeo de gente fazendo. E então eu fiquei com essa sensação de que eu perdi uma coisa na vida única que não tem como voltar atrás. Não tem como recuperar aquele dia. Não tem como, putz, dessa vez não deu. Aí eu não vou fazer um outro filho só para passar pelo parto. Então eu senti, tipo, que me tiraram uma coisa que não tem volta. Não tem volta. Foi realmente assim. E hoje eu tive o parto que eu queria com o meu filho. Eu tô com um bebê de 3 meses. Engravidei sem querer, não foi planejado, não era uma coisa que a gente assim. Foi realmente uma surpresa. Eu chamo ele de bebê surpresa. Mas na época eu não sabia se eu ia ter outro filho, se eu não ia, como que seria. E eu também não queria ter outro filho só para isso, né? Só para passar por esse momento de novo. Então foi uma coisa assim muito drástica, porque quando te tiram uma coisa que você pode ter de volta, beleza, né? Mas quando é algo que realmente não tem como voltar atrás, não tem o que fazer, é muito triste, né? Muito angustiante, difícil de resolver isso dentro de si. Então foi esse o sentimento que eu tive. Pois é. Eu, como homem, até já de antemão, né? Eu ia falar isso na introdução, acabou passando, mas já falando agora, já peço licença, inclusive, para estar aqui falando com mulheres de um assunto de violência com mulheres, né? Eu falo muito com a Valéria sobre isso, até do quanto que
lá atrás a medicina ela era masculina 100%, ela foi se transformando, né? Não a medicina como um todo, né? E a obstetrícia, principalmente, agora temos 60% de mulheres obstetras e 40% homens, né? Já foi uma virada que não se imaginava há 40 anos atrás, né? Mas eu, como homem, eu peço licença para estar aqui falando de violência obstétrica em homenagem à minha mãe, que sofreu uma violência obstétrica. Então, eu era o bebê daquele parto, né? Eu fui um bebê cesariado no dia 27 de dezembro para o cara viajar no Réveillon, né? Então, me considere aqui representando a minha mãe, para eu ter essa licença para falar um pouco desse tema aqui, que é um tema de vocês, né? Bom, vamos respirar agora aqui e vou fazer uma pergunta para a Valéria. Valéria, você como mulher e advogada, como que foi para você o sentimento quando você soube, né, do caso da Chantal e dos aspectos jurídicos que você entendeu, né? É um caso longo, né? Que tem mais de uma instância e tudo mais, mas você como advogada que é especialista, que trabalha com isso exclusivamente, né? Você dedicou sua vida a isso, à violência obstétrica especialmente. Como que foi para você ver o caso da Chantal? Fala aí para a gente da parte jurídica, não português que a gente entenda, não no juridiquês, que às vezes a Valéria fala comigo, eu falo, não, calma, volta essas palavras aí, tudo que eu não sei o que você está falando, né, dos termos jurídicos. Como é que foi? Bom, obrigada, Braulio. Eu primeiro peço licença, tá, Chantal, para falar sobre isso, abordar esse tema. Peço licença também para todas as mulheres que sofreram violência obstétrica que estão aqui com a gente hoje, nesse ambiente. Se por acaso você se sentir, né, se ver no lugar da vítima, tiver um baque, procura apoio psicológico. E sinto muito, Chantal, por tudo que aconteceu. Para nós foi muito doloroso. Para você que suportou isso, muito mais. E falo que para a gente foi muito doloroso, porque dentro da violência obstétrica, enquanto jurista, nós temos algumas camadas jurídicas que violam o direito de acesso à justiça. Então, por exemplo, aqui no meu livro, a gente tem um capítulo só sobre, chama A Safra Envenenada da Fazenda Diabólica. E com um linguajar básico, é que a própria prova, ela é produzida pelo agressor. Então, por exemplo, a gente pega um prontuário de violência obstétrica, não está escrito que fez manobra de Kieseler. Ele não vai falar que você cometeu uma violência obstétrica. E, no seu caso, por que foi muito chocante? Porque mesmo o próprio agressor fazendo a manipulação de prova que vai para o processo, certo? E aquela manipulação de prova é que é utilizada pela perícia, ou seja, existe uma contaminação. Dentro do direito, a gente fala que existe uma teoria do fruto da árvore envenenada. Então, uma prova contaminada, ela pode contaminar as demais. Se uma perícia faz em cima de uma prova contaminada, essa prova está contaminada, a perícia. E aí, no seu caso, tinha filmagens, tinha outras provas. Foi provado que teve uma manobra de Kieseler, foi provado que teve condutas completamente inadequadas, e mesmo assim foi indeferido, né? E aí, a gente analisando de forma jurídica e política essa decisão, né, nós percebemos que existe um jeito fácil de julgar e um jeito justo. E o jeito justo deveria ter seguido todos os princípios da Constituição Federal, tanto garantias e direitos fundamentais, que é direito de um acesso à justiça, direito à indenização de quando tem reparação, direito da dignidade, de viver uma vida livre de maus tratos, né, a dignidade da pessoa humana. E aí, quando eu falo da decisão fácil, é porque existe um cunho político, né? A gente tem dentro da classe médica, desde quando instituiu aqui no Brasil, Dom Pedro II foi que instituiu as primeiras faculdades. Então, dia 3 de outubro de 1832, ele solta uma carta-lei, que é com essa data, e ele funda as faculdades de Salvador e do Rio de Janeiro. Quando ele funda essas faculdades, o que é que nós observamos? Que existe uma elite que acessa essa faculdade. Então, ali dentro dessa elite, dentro da raiz da medicina aqui no Brasil, e a gente tem a mesma comparação na Europa, e a conversa vai até, né, no primeiro capítulo a gente fala muito de história no livro, para justificar o porquê que nós estamos aqui. Então, são pessoas dentro de uma classe elitizada que tem acesso aos julgadores, a classe alta, e existe toda uma questão que, se for julgado, se nós reconhecermos que existiu violência psicológica, no caso da Chantal, a gente tem um caos instalado. Porque abre um precedente muito importante, que o Brasil todo estava de olho, né? E aí, o que o judiciário vai estar falando? Condutas inadequadas, da forma que foi,
é uma violência obstétrica. Mas a gente está falando da Chantal. Mas quando a gente vai para os dados, né, a gente vai pegar o Inquérito Nascer do Brasil, foram ouvidas quase 24 mil mulheres. E a gente vai perceber que 92% das mulheres pariram em posição litotômica. E aí você fala assim, mas mais ou menos eu quis ficar ali na posição. Não, é o jeitinho, aquela voz aveludada que leva para violência. Vamos ficar aqui, que aqui eu olho melhor você. É um cuidado, é aquela violência com voz aveludada que vai para um cuidado. Só que quando a gente olha para a legislação, a RDC 36 de 2008 fala que a mulher tem direito de escolher a posição que vai parir. Então, aquele cuidado, ele se reveste como cuidado, mas para atender quem? Para atender o profissional que quer ficar de olho naquela vagina, ficar de olho naquele parto, ficar manipulando de forma desnecessária aquele períneo. E aí, com todas essas intervenções, 92% para em posição litotômica, violação sanitária. Então, não é uma questão do perito achar. É uma questão sanitária, é uma questão legalista. Então, eu não quero saber o que o perito acha, quero saber que ele violou uma norma e ali, por si só, tem elementos suficientes. Então, quando a gente vai analisar, 40% tiveram menotomia, que é a bolsa rompida, 38% receberam ocitocina, 40% receberam uma manobra de Kisteler, cerca de 40%. E aí, se tivesse reconhecido, nós teríamos um caos. Porque se reconheceu para o caso da Chantal, nós temos um problema político. Porque 56% dessas mulheres passaram por episiotomia. Então, nós vamos começar a questionar a lesão corporal. Então, a gente estaria mexendo numa classe que tem poder, que tem influência, tá? Porque as pessoas que sentam nessas cadeiras são as pessoas que são cunhadas dos juízes, desembargadores dos juízes, e toda essa influência que, né, essa proximidade que é desde a raiz da medicina. Então, quando a gente olha para o caso da Chantal, a gente viu que eles julgaram pela forma mais fácil. E por quê? Porque a gente teve um acordo na ação privada, que foi condicionada. No direito penal, a gente tem ação privada condicionada e ação penal pública. Quem tem autoria para fazer uma ação penal pública é só o Ministério Público. Então, no caso que eles julgaram procedente em relação ao pedido da violência psicológica, eles fizeram um julgado alienígena. Eu estou tentando achar uma palavra. Por quê? Porque eles pegaram um crime que tinha autoria da própria pessoa e meio que fizeram como se fosse um apagamento da violência que é inerente à ação civil pública. Por que isso é uma questão alienígena para o direito? Porque quem tem autoria e legitimidade perante o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, é só o Ministério Público. Então, apesar do Ministério Público ter feito ali na questão da transação, ele não tem autoria para abrir mão, ele não tem autoria na ação privada. Então, é como se algo que na Constituição Federal desse toda a autoria, a legitimidade para o Ministério Público, e eles aceitaram uma ação privada. Então, isso muito... Não tem uma lógica jurídica, né? Então, o que aconteceu é uma aberração jurídica, né? Então, como é que uma pessoa na esfera privada transaciona algo que é de caráter constitucional de legitimidade do Ministério Público? Então, fazendo esse simples raciocínio pela Constituição, a gente vê uma inconstitucionalidade gigantesca nesse voto, né? Fizeram uma confusão de um crime contra a honra com um crime de autodeterminação, porque a violência psicológica, já estou concluindo, a violência psicológica, ela prioriza o objeto de valor que ele quer defender, é a autodeterminação, não é a honra. Então, um é a honra e o outro é a determinação. Então, a pessoa autodetermina. Não tem nada a ver com a honra. Então, como é que se faz? Então, a gente tem um concurso de crimes. Só que eles simplesmente atropelaram toda a estrutura e lógica do direito, né, para poder fazer isso. Então, por isso é muito chocante. Né? Então, é uma questão, é um julgamento fácil, não é um julgamento justo. Tá sem microfone. Tá sem microfone. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, de travamento de internet. A gente combinou que, apesar de ser gravado, não vai ter edições. Então, nós vamos em frente, vamos fazendo, mas deu para entender, deu para pegar o fio da meada, na hora que cortou lá, para mim, voltou certinho no fio da meada do que você estava falando. Bom, vou fazer um rápido comentário, mas eu já vou para a próxima pergunta, depois a gente vai na discussão, a gente fala melhor sobre isso, né? Um grande ponto que eu acho,
a Valéria comentou uma coisa, Chantal, que eu acho que é uma das mais importantes, né? Porque como eu estou dentro ali da medicina, né? Já tive sindicâncias, todos os médicos têm algum tipo de sindicância, alguma coisa, a gente sabe como funciona essa parte que vai para o lado de sindicância. O que eles olham é o que está escrito no prontuário, né? E quem escreve no prontuário é o médico. Lá no prontuário não está escrito as palavras que ele usou para você, não está escrito as manobras que ele fez. E aí os caras olham um papel e julgam pelo papel. E ainda por cima, no seu caso, por ser emblemático, né, tem tudo isso. A grande questão, já pensou se a gente dá ganho de causa para Chantal? O que vai ser desse mundo obstétrico? Imagina, meu cunhado estava no churrasco esse dia lá falando que ele faz episiotomia. Imagina o que vai... Bom, vocês entenderam, né? Tem tantas relações que existem. Imagina se mudar drasticamente o cenário obstétrico como ele está, que ele está enraizado no patriarcado mesmo, e não só nisso, né? Na hierarquização da medicina, como ter a audácia de dizer que parto é ato médico, né, Valéria? Como que parto é ato médico? O parto, ele é ato da pessoa que está parindo, né? E de qualquer mamífero que está parindo, né? A própria Anvisa fala, no preâmbulo da RDC 36 de 2008, fala que o parto ele é fisiológico e familiar. E tanto no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 8º, fala que todas as partes devem ser naturais com prioridade e intervenções só com justificativa. Se não tem justificativa, então a gente está falando de um excesso do ato médico, né? Pois é. E o Conselho Federal de Medicina quer colocar o parto como ato médico. O parto, ele foi ato feminino desde sempre, desde a primeira mulher sapiens que surgiu, né, lá atrás, bem como de todas as mamíferas. De repente, no século XX, a medicina sequestrou o parto para dizer que era um ato médico, e agora, dentro da reforma obstétrica que a gente está promovendo, que a gente está propondo, que o seu livro está fazendo, e todo esse movimento que a gente está fazendo, de fato, falar, gente, não tem nada de ato médico nessa história aí, né? Por esses 50 anos aí foi ato médico, chega, agora volta a ser das mulheres. Bom, vamos falar com uma mulher que sabe muito melhor disso do que eu, Ana Lúcia, que está tanto tempo nessa luta. Ana Lúcia, você como advogada que trabalha, milita há tantos anos, né, defendendo mulheres contra a violência obstétrica, como você acredita que no ponto que estamos, né, isso tudo que foi falado agora, né, do relato da Chantal, da Valéria, em relação ao que o caso da Chantal representa, como você acredita que isso possa refletir culturalmente, né? Eu falo assim, que nós somos mais ou menos da mesma geração, eu e você ali, então a gente já está vendo há muitos anos as coisas acontecerem, então dá aquela sensação, né, de como estava lá no passado, como está agora, como vai estar lá no futuro, né? Por isso que eu coloquei essa pergunta para você. Como que você vê esse momento agora? Como você vê o caso dela? Como que você vê isso juridicamente? Onde estamos, para onde vamos? Essa é a pergunta. Braulio, obrigada pela pergunta. Primeiro, me solidarizo com a Chantal. Eu lamento muito a violência que você sentiu. E quando você diz que é algo que não pode voltar e que traz um lugar profundo que nunca pode ser reparado, essa é uma característica bem forte de uma violação de direitos humanos. O direito a um parto digno, ele é um direito universal. Ele é um direito inegociável, ele é um direito indivisível, você não pode ter só parte dele. E aí, partindo disso que o Braulio trouxe para a gente, eu vejo o cenário com preocupação, mas também com perspectiva, e vou trazer uma reflexão jurídica. Eu milito com essa área desde que eu fiquei gestante da minha filha há 19 anos. Ela nasceu há 18 anos, eu fiquei gestante há 19 anos. Falamos em violência obstétrica a primeira vez em 2010, como termo jurídico. Em 2014, nós tivemos, em 1º de abril, o caso da Delir, que foi uma gestante obrigada a parir com força policial. Ela foi levada algemada porque ela não quis se submeter a uma cesariana sem indicação. Nós denunciamos, eu digo assim, a militância, na época eu era da Associação Artemis, a Reúna compôs com a gente essa denúncia, eu escrevi essa denúncia, nós denunciamos isso como uma violação de direitos humanos e foi reconhecido pela própria presidência da República no dia 11 de abril, pela então presidenta Dilma Rousseff. A partir daí, nessa mesma época que nós tivemos o caso da Delir, nós tivemos uma condenação do Brasil pela CEDAW. O que é a CEDAW? A CEDAW é o Comitê CEDAW. O Comitê CEDAW é um comitê da ONU que trata especificamente da Convenção para a Eliminação das Discriminações, hoje se lê violência, contra a mulher.
Então, os países que fazem parte do sistema ONU, eles aderiram, o Brasil aderiu a esse tratado internacional, ele é de 1979, e naquela época da ADELIR houve uma condenação do caso da Aline Pimentel, tanto que recentemente houve a inauguração, né, do Centro Aline Pimentel, que é o Brasil cumprindo as imposições que foram colocadas para ele pelo Comitê CEDAW. Porque se o Brasil não cumpre o que a ONU coloca, o Brasil vai sofrer outras sanções. Por isso que é muito interessante. Depois, estava crescendo o movimento da violência obstétrica, o judiciário estava sendo educado, nós entregamos kit para o judiciário, sensibilizando o judiciário. Na época, a Artemis fez uma nota técnica jurídica, que foi a primeira do Brasil, eu digo que a segunda é essa da Valéria, aqui, ó, violência obstétrica, né? Considerações sobre a violação de direitos humanos das mulheres no parto, puerpério e abortamento. Nós mandamos para todos os tribunais de justiça do Brasil, para o Superior Tribunal Federal, para o STF, eu entreguei pessoalmente ao Lewandowski, e aí nós tivemos um avanço muito grande no entendimento do que se entendia que era uma prática médica, mas, na verdade, era uma violência obstétrica. Depois, nós tivemos uma questão política que nós perdemos muito, os direitos, né? Perdemos muito a possibilidade de defesa nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que foi um período em que o Ministério da Saúde esteve ocupado por um médico, né? Que entendia que não existe nem esse termo violência obstétrica. Aí, o que eu chamo a atenção? Eu acho que, ao mesmo tempo, o caso da Chantal, o caso dela é lamentável. A posição jurídica no caso da Chantal, né, eu nem acho que é horrível, ela é violadora. Esse é o termo. E nós estamos acostumados no Brasil a procurar só o Poder Judiciário brasileiro. Mas olha que interessante, na comunicação CEDAW lá na ONU, de número 149 de 2019, uma mulher espanhola denunciou a Espanha por violação de direitos humanos no parto dela, por uma cirurgia cesariana sem consentimento, né? E também por intervenções desnecessárias. A Reúna participou como amicus curiae nesse processo, né? Então, a gente foi amigo da corte. Então, nós escrevemos essa peça, eu tive a felicidade de redigi-la com a Daphne, eu tive a felicidade de redigi-la com a Paloma, e a Espanha, Chantal, em 2022, foi condenada por violação de direitos humanos, em alguns casos semelhantes ao seu. Né? A tratativa, a forma com que essa mulher foi tratada, e havia provas de como falaram com ela. E agora a Espanha está num processo educacional de todo o seu sistema, médico, jurídico, policial, para compreender que isso é uma violação de direitos humanos. Então, eu acho que se vá para o Comitê CEDAW, para o Comitê da ONU, porque a partir do momento que o Brasil for denunciado e ele for condenado, o Brasil vai precisar mudar. Então, eu acho que esse é um momento importante, porque a Chantal é uma pessoa que, se na pessoalidade dela couber isso, ela tem condições de levar essa luta adiante, né? Pedir que a representem na ONU, para que toda a coletividade brasileira seja acolhida para isso depois de uns anos. Então, assim, é uma violação de direitos humanos, nós precisamos dar o nome certo, e se o Brasil não corrigir isso, e se o STJ e o STF não reconhecerem a violência obstétrica no caso da Chantal, que só com o vídeo já comprova, só o vídeo já é um descumprimento de um tratado internacional que tem força supraconstitucional, que é antes da emenda 45, se o Brasil não fizer isso, Chantal, ele está descumprindo uma regra internacional.
é esse o tamanho do que a gente está falando, do que aconteceu contigo. Então, Braulio, eu acho que assim como o caso Adelir foi uma referência para que a gente mudasse o sistema no Brasil, eu acho que o caso da Chantal também. E se isso for para a corte, eu tenho certeza que daqui a uns anos as coisas vão mudar bastante. Você vê, Chantal, daqui a pouco eu quero que você fale tudo que você, né, acho que você está absorvendo várias coisas do que elas estão falando, eu quero que você fale tudo do que você está juntando aí para você ver qual a importância que tem, não só o caso para você mesmo, mas o quanto ele representa, que você já sabe que representa muito, mas aqui talvez elas estão mostrando quanto mais ainda isso representa, e eu quero fazer uma pergunta para a Mayara, que tem muito a ver com isso tudo que a Ana Lúcia falou. Mayara, você que também faz parte da Reúna com a gente, E voltar a gravar, isso. Então, voltando, ó, gravação retomada. Eu acho que o StreamYard já faz o corte ali quando dá essa travada, pelo que eu entendi. Bom, vamos aí. Se der para a gente editar, depois edita, mas é que a ideia é que vá do jeito que está mesmo, né? Sem muita frescura de edição, e vamos viver a vida como ela é. Bom, Mayara, falando da vida como ela é, você como obstetriz, mulher, preta, defensora de mulheres em geral, mas em especial sua causa, né, que você defende tanto, e que todos nós também somos parceiros dessa causa, mas você é inserida nessa causa de mulheres negras, sabendo, né, do cenário que não só da violência obstétrica, mas que daí tem um recorte muito mais forte dentro do racismo obstétrico, né, que até para Chantal pegar essa parte do que a gente discute bastante na Reúnas, tem a violência obstétrica, mas você tem uma coisa mais forte ainda, que é o racismo obstétrico, né, de mulheres negras, mulheres indígenas, é um negócio que acaba sendo potencializado. Você, né, a gente falando aqui do caso da Chantal, especificamente, como que você vê o caso dela em relação às repercussões, né, dentro... Eu vou até usar uma frase que foi falado entre nós na Reúna, né? Bom, se a Chantal não ganhou, quem dirá uma mulher negra que já sofre racismo, que é da periferia, que está sofrendo uma violência lá, que ninguém está vendo, ninguém está nem filmando. Como você sente isso? Bom, primeiro, né, eu queria dizer para a Chantal que eu sinto muito, né, por tudo isso que aconteceu, principalmente por ser um caso que foi publicizado sem o seu consentimento, né? Eu acho que isso assim, torna a sensação da violência, a violência em si, algo muito cruel, né, também, né, de você, na verdade, nem ter a opção de não poder falar sobre isso, né, de se posicionar sobre isso de alguma maneira. Mas é interessante também a gente pensar, né, em qual estrutura que a gente está inserido, né, e pensar que quando uma pessoa entra dentro de um serviço de saúde, né, o olhar sobre ela e sobre o corpo dela é hierarquizado, né, e quando a gente fala aí, né, sobre mulheres amarelas, mulheres indígenas, mulheres negras, né, a gente tem outros fatores também que vão influenciar essas mulheres, né. E uma coisa que é muito, assim, lamentável, que a gente tem essa cultura, é de aprender com a violência, né? Então, a gente ensina, né, dentro de um sistema violento, a gente ensina sobre a violência, e eu gosto de falar muito sobre isso, que os profissionais de saúde, eles aprendem as violências na faculdade, né? Então, eles saem, vão para o serviço de saúde de um processo de aprendizado com a violência, né? Em especial, os profissionais médicos, né? Então, quando a gente vai falar aí de formação do médico, né, e muito provavelmente o Braulio pode falar isso muito melhor do que eu, né, pensando na graduação e pensando numa residência médica, é um processo formativo completamente violento. E aí, quando você olha para uma pessoa e você vai atender essa pessoa, você vai reproduzir essa violência. Mas também é importante a gente saber que, né, por mais que exista, né, o racismo ele seja estrutural e estruturante, o racista existe, né? Então, as pessoas que são ali, os agentes ativos do racismo, eles existem.
E dentro desse processo, né, de formação, né, do profissional de saúde que atende uma pessoa, a gente tem um processo, né, aqui no Brasil também muito importado do modelo europeu, que é a utilização de corpos, né, de pessoas escravizadas, pessoas pobres, para o ensino da medicina, né? Então, a gente pensa em arrastar esse processo formativo cultural que a gente tem. E chega até aqui o ano de 2024 e a gente percebe que a gente ainda olha e hierarquiza os corpos dentro do serviço de saúde. E quando uma pessoa entra no serviço de saúde, o corpo dela passa a ser do outro, né, completamente, ali no entendimento daquela estrutura. Então, você precisa tirar sua roupa, né, você precisa tirar seu brinco, você passa a ser um leito, ou um caso, ou a sua doença, né, então, você vai ali se desumanizando para entrar dentro do serviço de saúde, e aí você passa por um processo imenso, intenso de violência, e aí as pessoas vão olhar para aquilo e vão dizer, nossa, geramos um trauma e agora vamos aprender com isso, né? E isso é completamente lamentável, né? E aí quando a gente pensa, né, num caso midiático, e a gente aqui dentro do movimento de humanização, a gente fala muito de mudança de cultura, né? Então a gente pensa muitas coisas de maneira pontual, mas o que é mais difícil de se fazer é a gente pensar nessa mudança de cultura. E quando a gente conversa com mulheres, a gente percebe que muitas mulheres têm histórias e históricos familiares de partos muito violentos, e elas acham que o parto é assim, né? E a violência em si, né? Quando a gente fala de violência obstétrica, a gente ainda está numa bolha muito pequena de mulheres que entendem, por exemplo, que a violência não é só um corte, uma episiotomia, né? Não é só uma cesariana não indicada, né? Ou algum procedimento que não foi explicado ali, uma lesão corporal. A violência também é psicológica, né? Então, a partir do momento em que você é violentado dentro de uma sala de parto, que uma pessoa grita com você, né? Que uma pessoa não entende ali, não consegue assimilar determinados desconfortos que você verbalizou, né? Ou às vezes nem verbalizou, né? A gente consegue ali sentir que alguma coisa tá estranha, tá diferente. E você tem um caso desse que verbaliza, né, que reconhece que aquilo é uma violência obstétrica, você passa a gerar discussão, né, principalmente em outras camadas que estão fora dessa bolha, e a gente consegue fazer com que as mulheres, que as pessoas no geral entendam, na verdade, que o processo de violência ele é muito individual, né. Primeiro começa daí, então a sensação de violência que eu tenho, ela é completamente diferente da sensação de violência que outras pessoas vão ter, e ainda assim isso é violência, né? Então, tudo que eu senti ali que tá diferente, né, para mim, e que eu consegui nomear aquilo como violência Então, eu acho que a gente está num momento de pautar muito com que as mulheres consigam nomear a violência, que não seja só uma lesão corporal, que esteja para além disso. E quando a gente fala sobre racismo obstétrico, nossa, né, a gente ainda está numa luta para dizer que a violência obstétrica existe, né? E a gente vive num país que pessoas negras morrem por racismo, né? As mulheres morrem no parto por racismo, né? Então a gente pega aí os dados do Nascer no Brasil e a gente vê que as mulheres negras são as que menos recebem orientação, né? Que são mais negligenciadas ali, né? No processo de parto, né, no processo de pré-natal, no puerpério, na amamentação, e são as pessoas que morrem ali 2 vezes mais de causas evitáveis, né, dentro da obstetrícia. Então, isso é muito assustador, e a gente ainda tem, inclusive, né, uma dificuldade de colocar e de discutir esse termo dentro do próprio movimento, né, então... Eu estava rememorando aqui uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás sobre parto culturalmente adequado, que olhava a visão dos profissionais de um hospital aqui em São Paulo, que atende uma população imigrante muito grande, e o jeito que eles descreviam, por exemplo, né, as mulheres amarelas, as mulheres bolivianas e as mulheres africanas, nigerianas, angolanas, era um jeito, assim, completamente violento, né? Você via que eles usavam muito o termo de
a estranheza era tão grande que eles não tocavam nessas mulheres, né? A barreira da comunicação também fazia com que essas mulheres fossem completamente abandonadas e negligenciadas. E o pior é que quando você passa por esse processo de violência, e você não é aquela mulher universal, que é a mulher branca, que tem família, que a gente geralmente olha e fala, essa mulher pode engravidar? Quando você é uma imigrante, né, uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mãe solo, as pessoas te olham e te colocam num lugar muito de culpabilização muito grande. E às vezes até o processo de violência que você passa fica mais difícil ainda de nomear se as próprias pessoas, né, que estão te atendendo no serviço acreditam que você tem sim que ser punida por ser aquela mulher que está no serviço de saúde. Então, assim, é claro que a gente amplia a discussão, né, e gerar discussão ajuda em todos os casos, né, para todas as mulheres. Puxa, a cada resposta eu preciso respirar fundo, porque realmente tem muitas coisas aí, né, Mayara? Você foi falando muita coisa que foi me remetendo à formação mesmo, né? Você falou da formação. A formação estruturalmente, tecnicamente, ela vem evoluindo, né? Mas a formação cultural, ela leva mais tempo, às vezes, né? Para coisa andar, né? Porque uma coisa, olha, episiotomia agora não é episiotomia mais. Aprendi, ok, né? Tem gente que aprende. Agora a questão é o que vem culturalmente por trás disso tudo, né? É bastante coisa. Você falou uma coisa bem interessante da dor, né? Que a pessoa que sente dor que fala que você tem dor, né? O Ministério da Saúde, quando veio com aquela questão de não existe violência obstétrica, vamos tirar esse nome aí, né? É como se alguém pisasse no pé da outra pessoa, falasse assim, olha, não doeu, isso aí não chama dor, tá? A pessoa, não, mas tá doendo meu pé. Fala, não quero saber, isso aí não chama dor, não doeu, né? Você decidindo pela pessoa que tá falando que tá sentindo a dor, né? Sim, e a geração desse pensamento, né, de, nossa, se uma pessoa que tem uma mídia muito grande, né, não consegue ter um ganho com a denúncia, quem sou eu que estou aqui no SUS, imigrante, pessoa negra, né, então é muito complexo. Porque o jurídico brasileiro, o STJ, disse para Chantal, isso aí não foi dor, não chama dor e não tem nada a ver com dor, não era para você estar aqui. Né? Desculpa te interromper, Braulio, mas na verdade não é nem que eles falaram que não é dor. O que acontece é que a gente vê ali nos vídeos uma violência física acontecendo, né? E eu fiz um laudo de corpo de delito depois de 3 meses que minha filha nasceu. Depois de 3 meses, você já pode, do seu parto, você já está tendo relação há sei lá quanto tempo, você já está treinando, você está podendo vida normal, porque uma lesão não fica ali muito tempo, né? Então, o meu laudo, ele deu inconclusivo. É lógico que depois de 3 meses você ia ter um laudo inconclusivo. Você não sabe direito o que aconteceu ali, porque passaram-se 3 meses, né? Então, apesar de ter um vídeo, e aí eu faço um paralelo assim, é como se eu levasse um soco na cara, e eu tenho um vídeo de eu levando esse soco na cara. Aí eu vou lá, denuncio, ó, esse cara aqui me deu um soco na cara. Tá aqui o vídeo. Tô dando uma prova, né? Aí a pessoa vai analisar, já faz 3 meses, vai olhar meu rosto, não tem machucado nenhum. Não, ele não cometeu violência física contra você porque você não tem nenhum machucado. Então é uma coisa que não faz sentido. Independente, eu poderia ter levado soco na cara e não tido absolutamente nenhum machucado, mas foi uma violência. Por que só se julgado, condenado, se você machuca a pessoa, se você deixa ali um resquício daquilo que você cometeu, né? Não é justo. O justo é, olha aqui, tá aqui no vídeo. Ela levou um soco. Ponto. Ela levou um soco, tá gravado. Não tem o que contestar de um vídeo. E é essa parte assim que me deixa mais frustrada dessa história inteira. Tá gravado. Como que você, por exemplo, a gente teve audiência do CRM e a advogada falou: não houve manobra de Cristeler. Mas tá gravado. Mas tá aqui, ó. Mas eu tô falando que não houve. Sabe? É muito louco você ter um negócio ali na tua frente que você pode assistir 300 vezes se você quiser, mas há coisas por trás que dizem que aquilo ali não aconteceu, como um laudo inconclusivo depois de 3 meses de um parto e como alguém ali, advogada que é obstetra, falando: olha, eu como obstetra digo que não houve manobra de Cristeler.
tá bom, então a sua palavra é mais importante, vale mais do que um vídeo, né? Então, isso é bem difícil, assim. Valéria, aguenta aí, eu sei que você quer comentar, que você escreveu aqui no chat, mas peraí que eu quero que você fale muito sobre isso, inclusive, mas eu quero falar com a Milena antes, que falta fazer a pergunta para ela ainda, mas acho que esse ponto, só um pouquinho ainda antes da Milena, esse ponto aí, Chantal, que eu acho que a violência psicológica, ela é imensurável, não tem como gravar vídeo, não tem como fazer perícia, não tem como ter laudo de nada, né, a pessoa que conta, né, isso não vale ainda, né, que é isso que eu vou querer saber da Valéria, né, porque, como você falou, a pessoa tomou um soco, não ficou a marca, mas a violência física aconteceu e a emocional também aconteceu, né? Como mensurar isso? Eu vou querer saber daqui a pouco. Vou fazer a pergunta para a Milena agora. Milena, você, mãe, também sofreu violência obstétrica, muitas pessoas, todos nós que estamos aqui de alguma forma sofremos, né? Eu contei agora há pouco, sofri a violência neonatal junto com a minha mãe que sofreu a obstétrica, né? É difícil alguma pessoa que não sofreu uma violência obstétrica, porque os números mostram, né, que tem tanta gente que sofre violência obstétrica. Você está nessa luta com a gente, está na Reúna, é coordenadora das embaixadas agora, né? Diretora das embaixadas da Reúna, né? Espalhando as embaixadas no Brasil, para a gente ampliar de forma política, né? Até para quem pegou o começo da explicação, a Reúna ela tem dois grandes braços aqui, que são os braços políticos e jurídicos, né? A Reúna começou bastante com a parte política, depois veio a parte jurídica, que deu muita força, da qual veio a Ana Lúcia e a Valéria que estão aqui, e a Milena, ela representa, junto com a Daphne, que é presidente da Reúna, e outras pessoas, um braço político da Reúna, né? Que é o braço, aquele braço que vai em cada estado, que vai em cada, né, tem um problema aqui, vamos lá conversar daquele problema, vamos pegar esse problema aqui que é no atacado, não é no varejo, né, para a gente mudar coisas de uma forma mais ampla, né, você agora como candidata à política, não, você é uma candidata a ser uma política, né, candidata a vereadora, ou seja, o seu braço, o seu chamado aqui para essa conversa aqui é da parte política, principalmente, né, e eu queria saber como que você vê o caso da Chantal, como você vê a violência obstétrica, e como que isso... Quais são as suas esperanças políticas, né, como Reúna e como política mesmo, para âmbito municipal, âmbito estadual, âmbito federal? Então, Braulio, eu estou entrando na política e eu tenho uma visão de mulher, né, mulheres na política. Então, antes de tudo, né, eu queria dizer para Chantal que eu sinto muito também, né, pelo que ela vivenciou. Eu também tive uma experiência bem negativa de parto, né, no meu primeiro parto em 2004, lá em Botucatu, né, onde o Braulio foi residente, inclusive. E eu também me senti roubada, né, no meu parto. Eu perdi a oportunidade de vivenciar uma experiência maravilhosa com meu filho, e junto ao meu marido na época, e eu lamento muito que hoje em dia ainda muitas mulheres ainda vivenciam experiências negativas de parto. E eu acho muito interessante, né, a Chantal comparar o parto ao casamento e a maratona, porque eu sempre faço essa comparação também. Eu falo assim, gente, o pessoal sai em romaria e todo mundo acha maravilhoso que a mulher vá para a romaria, vivencie a experiência, né, de passar por uma caminhada, depois machucar o pé e chegar lá bem e superar as dores, né, da caminhada e ser elogiado, mas as mulheres que buscam um parto normal nem sempre são elogiadas, né, elas são vistas como corajosas, estão correndo um risco e, enfim. Mas aí, voltando, né, para a questão da política, eu acho que é muito importante, né, a gente ter cada vez mais mulheres na política trazendo essa visão feminina para as questões, né, que dizem respeito às decisões que vão afetar a nossa vida. Então, como vereadora, eu tenho para mim que a gente precisa, antes de tudo, reconhecer que a violência obstétrica existe, né? E, além de tudo, contar para as mulheres, para os companheiros, para a sociedade, que existem alternativas de parto mais humanizadas, né? A alternativa humanizada que as mulheres podem parir de cócoras, que elas podem escolher a posição para parir, que elas devem ter o direito ao acompanhante, né, de direito dela, de escolha dela, e que elas podem ter partos com respeito, com dignidade e com segurança também, né? Então, aí, como candidata vereadora, eu
e como, né, representante da Reúna em Minas e articulando todos os estados, eu acho que a gente precisa, né, em cada estado, levar essa ideia. Então, fomentar grupos de apoio a gestantes, né, como é o caso do nosso grupo aqui, que é o Colo de Mãe. A gente tem aí, teve, né, o exemplo da Rede Parto do Princípio, e eu acho que o Braulio, inclusive, participou, na época era lista do Yahoo, e que fez um grande trabalho no Brasil, lá nos anos 2000, né? Eu fiz parte dessa lista e eu cresci muito nessa lista. Então, disseminar informação é muito importante, né? Essas informações que a gente pode levar através desses grupos de apoio estão relacionadas aos direitos da mulher sobre o próprio corpo, né, ao direito da mulher de apresentar um plano de parto com todos os desejos dela, né, no hospital, e de que esse plano de parto seja respeitado, o direito dessa mulher não ser enganada através de falsas indicações de cesárea, né? Então, tudo isso a gente pode discutir através das rodas de conversa, seja online, né, aqui no Reúna Convida, né, é uma ferramenta maravilhosa também para a gente poder levar essas informações. E em nível de município, né, a gente precisa pensar que a gente tem conselhos, os conselhos de saúde, os conselhos da mulher, e que os conselhos também precisam ser fortalecidos, e a gente precisa articular esses conselhos junto com a Reúna mesmo, com esses grupos de apoio, para que a gente possa também, através deles, levar informação. Então, aí, como vereador, eu tenho algumas propostas de realizar eventos, como a gente até realizou já aqui na Câmara Municipal, a Valéria participou, né, online, levar palestras em postos de saúde para gestante. Aqui a gente tem uma faculdade, que é a ETSESG, uma professora maravilhosa, que é a Giovana Rezende. Gosto de citar o nome para valorizar, viu, gente, os profissionais. Então, ela sempre convida para falar para os estudantes que estão estudando técnica em enfermagem. E, principalmente, a gente precisa pensar em formação de doulas, em propostas, em projetos para formar doulas, porque as doulas são as mulheres, e aí eu gostei de saber que a Chantal também está interessada, né, em se formar doula, mas as doulas são as mulheres que, de fato, alcançam as mulheres, e como diz o Rick Jones, as mulheres vão promover a mudança, porque nós que fazemos pressão no sistema, tanto privado quanto público, né? Então, hoje a gente sabe, né, que a gente tem duas realidades, o privado de altas taxas de cesárea, né, que em São Gotardo a gente ultrapassa os 94% de taxa de cesárea na rede privada. No SUS a gente está a 60% de taxa de cesariana, porém os poucos partos normais que a gente tem no SUS são partos violentos, na grande maioria. Felizmente, hoje a gente teve algumas mudanças aqui, né, com contratação de uma obstetra, né, que é a doutora Isabela, e que tem se disposto, né, a realizar partos, ouvindo os desejos da mulher, aceitando o plano de parto, né? Então, ela tem promovido, de certa forma, a humanização da assistência ao parto, mudando, né, às vezes, ali a conduta dos profissionais que estão ao lado dela. Mas a gente ainda precisa articular ações para fortalecer o controle social, né, através dos conselhos, dos grupos de apoio, cobrar do executivo adequação física, capacitação profissional, né, para a gente se adequar aí à Anvisa, a RDC da Anvisa, número 36 de 2008, definir protocolos claros, né, para assistência humanizada ao parto, de acordo com as diretrizes nacionais de assistência ao parto, medicina baseada em evidências, definir indicadores, né, de qualidade na assistência, e incluindo aí a visão da mulher sobre a sua experiência de parto, né? A gente espera que a gente tenha mais experiências positivas, e a gente precisa também ter ouvidorias que recebam reclamações
né, para que as mulheres tenham esse canal de comunicação. Então, assim, eu acho que como política a gente precisa pensar em reorganizar esse sistema localmente, né? E aí vem a estratégia, a proposta das embaixadas da Reúna, e aí com isso a gente também se fortalece nacionalmente, né, Braulio? A gente tem as leis municipais de violência obstétrica, a lei de apoio às doulas, a lei das doulas, que permite a mulher entrar no hospital com a presença de doulas, e aí isso tem acontecido localmente em diversos municípios aí do país. Então, a gente espera poder contribuir dessa forma. Pois é, uma andorinha só não faz verão, né? Por isso que a rede, né, de humanização do parto é uma rede, né? São pessoas que vão se juntar de todas as frentes, políticas, jurídicas, as pessoas que sofreram violência, médicos, médicas, doulas, enfermeiros, todo mundo que está envolvido nisso, tem uma rede de pessoas para conseguir que a gente faça essa reforma obstétrica, que é o grande ponto nosso de missão da vida, né, Valéria? A gente fala isso, temos uma missão na vida, essa é uma missão da minha vida, é fazer a reforma obstétrica brasileira, acredito que seja a sua também, de muitas pessoas que estão aqui. Reforma obstétrica, e lembrem dessa palavra, essa palavra surgiu dentro da Reúna, e é uma palavra que eu acho que ela representa o que a gente está querendo fazer, a gente não está querendo mudar uma coisinha aqui, outra ali, a gente está querendo reformar mesmo, né? A gente está querendo pegar, esse dia eu estava falando com a Valéria, né, da filosofia do samurai, né, Valéria? Que o samurai não se contenta com aquilo que foi dado a ele. Se ele tiver que mudar, ele vai lá e muda completamente, né? Estava vendo um exemplo agora há pouco no Instagram do cara que é super legal, que ele faz desfavelização e que ele vai inaugurar agora em Rio Preto uma favela que do zero tiraram todo mundo, desocuparam, colocaram as pessoas para se socializar, fazer trabalhos, se profissionalizar, melhorar o ambiente inteiro, construir uma cidade nova, vão pôr as pessoas de volta lá. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta ficar, troca uma janela aqui, troca uma lâmpada ali, não. Nós temos que fazer uma reforma, que é mudar completamente como está a obstetrícia no Brasil. Bom, vamos abrir agora para a roda de conversas, eu já sei que já geraram várias coisas aqui, vou até pedir para a Tamires, eu vou querer sair dessa roda, deixar elas conversar, tá? Eu não quero ficar aqui na roda, não. Eu acho que vai ter muita coisa, eu vou ficar vendo aqui, ouvindo, lógico, né? Mas eu quero que elas conversem, mas eu só vou dar a deixa que a Valéria queria falar, comentar daquela questão. A Ana Chantal falou que a violência psicológica não é mensurável, né? Não tem como medir. E aí, né? Não tem a lesão corporal, não está escrito no prontuário, e aí, o que fazer com isso? Eu vou deixar com essa pergunta aí, pode me tirar, Tamires, vou ficar aqui assistindo. Bom, obrigada pela palavra. Vou começar pelo último, né? Sobre o sistema. A gente tem alguns PLs, alguns projetos de lei sobre violência obstétrica, mas eles não são suficientes. Não basta a gente falar assim, eu vou fazer uma lei aqui agora sobre violência obstétrica, vamos tipificar. A violência obstétrica, ela já é tipificada. O artigo 147b do Código Penal, que é de violência psicológica, ele tem uma questão nata em relação à manipulação sobre os desejos, sobre as decisões daquela mulher e que viola o direito de autodeterminação, que é diferente do crime contra a honra, que protege a honra, né? Então, o prontuário, ele já é contaminado de forma nata, porque ele é produzido pelo próprio agressor. E esse agressor, ele tem todas as tecnicidades. A gente tem, por exemplo, mulheres que morrem por falta de alimento durante a gestação. É um tipo de violência. Uma mulher com diabetes gestacional que não tem acesso à comida e tem uma comida rica em carboidrato, ela potencialmente pode morrer e levar com ela o seu bebê. Então, só que como isso acontece, sendo que a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que a criança já tem um sistema de defesa. Não funciona, a gente não tem um sistema de defesa. Então, até no livro, a gente fala muito sobre isso, sobre o sistema de defesa que deve ser criado. Nós não precisamos de uma lei apenas de violência obstétrica, nós precisamos de um sistema de defesa. Nós precisamos que o Conselho Tutelar proteja essa gestação, que um juiz tenha parâmetro. Isso que aconteceu com o caso da Chantal, e as palavras dela, e entro na fala dela agora, ela diz, como que aconteceu tudo isso e ainda não está provado, né? Tudo isso que aconteceu. Então, muitas vezes, nós, dentro dos nossos atendimentos no escritório, o que nós lidamos? Nós lidamos com esse impacto psicológico, da mulher olhar uma robusta documentação, um prontuário feito pelo doutor, o doutor que sabe, o doutor que estudou isso, quem que é essa mulher para questionar? Então, isso é muito desafiante. E essa mulher passa a duvidar da própria realidade. Por isso que a gente fez uma tese aqui que chama Gaslight Institucional,
que é justamente essa manipulação de informação que contamina todo o processo e faz com que essa mulher perca a noção da realidade. Então, um juiz, o Supremo Tribunal de Justiça falou que não é violência psicológica, pois eu digo que o Supremo Tribunal de Justiça não sabe nada sobre violência obstétrica. E eu não tenho medo de falar sobre isso, por quê? Porque existe uma indisponibilidade, por exemplo, da própria ação pública, que a Chantal não poderia fazer uma transação penal sobre que ela não tem legitimidade. Então, são erros grotescos e é uma situação extremamente violadora. E quando a gente pensa no ato médico, nós temos, para combater a violência obstétrica, entender como transitar no meio jurídico disso, a gente tem que pensar que o ato médico, ele tem uma limitação. Não é sempre que um ato médico está assertivo, porque o médico, ele tem que atentar às evidências científicas. Então, por exemplo, colocou em posição litotômica, a mulher consentiu mesmo? Ou você falou que era necessário para prestar assistência? Então, aí já tem um vício. Por quê? Porque acabou de violar uma infração, aconteceu uma infração sanitária. A gente não está falando, eu não quero saber o que o perito tem para falar sobre isso. Porque a Anvisa já falou. Quem que é o perito na frente de um agravo de saúde pública? Nós estamos falando de pelo menos 750 mil mulheres por ano. Nós estamos falando de 2.000 mulheres por dia. 80 e tantas mulheres por hora. É disso, nós estamos falando de um agravo de saúde pública. E essa relação da cultura que a Mayara traz, isso é pauta na Corte Internacional. A Resolução 35 da CEDAW fala. A questão histórica e cultural, ela afeta os direitos humanos. E aí, quando a gente vai entender isso sobre violência obstétrica, como é que isso afeta? Então, vamos colocar um exemplo. Quando lá falei das faculdades que foram institucionalizadas, né? Não tinha mulher para os estudantes de medicina serem treinados. Então, em 1860 e alguma coisa, ali, os professores da faculdade falavam, nosso curso de medicina é ótimo, mas a gente só tem a teoria, a gente não tem a prática. Então, essas pessoas influentes, que já tinham alcançado domínio em classes de poder, elas começaram a promover uma política pública para o parto passar a ser hospitalar. E para quê? Qual que é o fundamento nato? Para poder capacitar a leva dos novos profissionais. Então, por isso que não existe uma lei para disciplinar e colocar limite aos residentes, aos estudantes de medicina. A única coisa que vai vincular a eles é as próprias leis que já estão em vigor e o Código de Ética Médica. Então, a gente tem estudantes, né? A gente também traz isso daqui no livro, o estudo da Simone Diniz, que fala que todo o primeiro ponto de qualquer cirurgião é a episorrafia, que é o ponto depois que faz a episiotomia. Então, as mulheres são treinadas, são utilizadas para ser treinadas. A gente traz um relato, que inclusive é muito, muito comum, que o estudante faz a episiotomia, ali o corte no períneo, depois que o neném nasce, apenas para treinar. Então, a gente encontra relatos de episiotomias bilaterais. Por quê? Porque o corpo dessa mulher, ele está disponível para treinar, que a gente fala de objetificação. Então, tudo isso é uma soma, né? É uma soma de erros, e aí, voltando, tudo isso, a gente cai no gaslight, a gente cai em violação de direito civil, a gente cai em violação de direitos constitucionais. Então, era isso que eu tinha para pontuar, que a gente precisa de um sistema de defesa que vai defender essa mulher desde a gestação até o final da assistência dela no puerpério, porque não dá mais para ser como tá, porque nós estamos falando de um agravo de saúde pública. Então, seria isso. Alex, eu tenho um comentário a fazer que, na verdade, é uma frase sua. Né? Uma vez você falou assim para mim, quando você tem a sensação de que você sofreu violência obstétrica, é porque muito provavelmente você sofreu violência obstétrica. Então, assim, no meu primeiro parto, lá em 2004, eu saí feliz, talvez como a Chantal, né, do parto. Eu consegui parir, foi desafiador e eu venci esse desafio. Porém, quando eu fui para casa, eu tinha uma sensação de falar, não é para ser assim. Teve muita coisa que aconteceu que eu não queria. Eu pedi, por exemplo, por favor, pelo amor de Deus, não rompe a minha bolsa. Eu pedi para não deitar, depois eu pedi para não levantar, e ainda assim tive que ir caminhando para o centro cirúrgico. Então, teve várias coisas que eu pedi para não fazer, e tudo foi feito. Tive o meu acompanhante negado, né, a presença dele.
Então, assim, aos pouquinhos aquilo vai cair na ficha. Às vezes a gente não está preparado, né, para entender que sofreu uma violência, porque existe um impacto psicológico invisível, né? Só a gente que sabe. E aí isso é preciso deixar muito claro, a gente nunca esquece um parto. A gente sempre lembra, seja uma experiência positiva ou negativa, a gente, sempre que a gente fala daquele momento vem à tona de novo. Tanto que no seminário, né, aqui foi há poucos anos, 2 anos atrás, né, meu filho já estava com 18 anos, eu falei, eu não choro mais por causa desse parto. Já ressignifiquei essa história. E eu chorei de novo, falando de novo desse parto. Então, assim, é uma memória que fica muito, muito viva na nossa história. E a gente precisa falar sobre isso, porque o impacto ele pode reverberar na vida da mulher e da criança, e isso né, tem que ser trazido à tona para que a gente não apague, né, esse fato, esse sentimento, e quanto isso pode onerar até mesmo o próprio sistema de saúde, né, e toda a sociedade. E, Milena, só para complementar um pouquinho, toda vez que ele faz um ato que extrapola o ato médico, que está fazendo uma infração sanitária, porque isso é infração sanitária, isso que você me conta, a gente não poderia questionar se isso não é um exercício legal da medicina? Porque o crime do exercício legal da medicina, ele não é só quando uma pessoa apenas utiliza de uma função que ele não tem credenciamento, né? Então, ele não é médico e atua como médico, mas sim um médico que extrapola os atos, né? Então, quando você tem uma norma da Anvisa que determina algo, não está sob o critério médico mais. Você entende? Então, por isso que eu falo, não é uma questão de perícia. É uma questão de infração de norma sanitária. Nós estamos falando de um agravo de saúde pública que acomete 750 mil vítimas por ano, 2.000 mulheres por dia, 86 vítimas por hora, né? Cerca disso. Então, assim, não é uma... E o médico, ele tem a obrigação de cumprir a norma sanitária. Então, é muito violador. Mas enquanto a gente não é considerado uma pessoa, mas sim um objeto de estudo, que direitos nós temos, né, Ana Lúcia? Oi, Val, obrigada. Milena, obrigada. Eu quero só trazer uma contribuição sobre isso. Quando teve o caso Adelir, nós denunciamos como violação de direitos humanos. Sempre que tem uma violação de direitos humanos no Brasil, ele afeta aquela mulher, mas ela afeta também toda a coletividade. Falamos muito sobre os nossos direitos de cidadãos, e às vezes nós esquecemos os nossos deveres. Exercer o controle social é muito eficiente para que a gente possa infundir em políticas públicas. E aí, incidir em políticas públicas. Na época, Chantal, a gente denunciou a todos os ministérios públicos dos estados do Brasil pela rede de mulheres. Isso quer dizer que todos os ministérios públicos tiveram que abrir procedimento para discutir violência obstétrica como violação de direitos humanos. Isso fez com que nós tivéssemos audiências públicas no Brasil todo. Também foi importante cobrar a reativação do comitê de mortalidade materno-infantil, né, o gravídico puerperal, então, para que os dados sejam de fato colocados e o Ministério Público pode agir. Então, o convite que eu faço para as mulheres hoje, né, é que a gente possa correr atrás de exercer controle social, mandar para os nossos representantes, mandar para as câmaras dos deputados, que lá tem comissão de direitos humanos, tem comissão da mulher, mandar o que aconteceu e questionar por que o Brasil o STJ está descumprindo uma regra internacional e o que o poder público vai fazer com isso. Eu acho que essa é uma ótima discussão para que as mulheres, para que as embaixadas, Milena, possam pulverizar esse tipo de discussão protocolar em todos os estados e levar isso para Brasília, vamos levar isso para o Senado. Não cabe ao Poder Judiciário colocar o Brasil em risco internacional. Ao descumprir uma ação, ele está fazendo isso.
Então, era essa a minha contribuição. Chantal, só antes de você falar, só vou fazer um complemento que ficou faltando aqui. Como política, a gente também tem, além de cobrar o comitê de morte, a ação, né, do Comitê de Morte Materna e Neonatal, cobrar ações da Anvisa também para fazer a fiscalização adequada, né? Chantal. Acho que a Maiara queria falar. Se você quiser falar, Maiara. Tá bom. Só queria complementar, né, isso que a Ana Lúcia falou sobre para as mulheres mesmo buscarem ajuda por essa via jurídica, né? Dentro de ouvidoria, dentro da Defensoria Pública. Acho que é importante também a gente falar que aqui no Reúna a gente tem a Frente Ampla, né? E a Frente Ampla hoje tem promovido um curso para defensores públicos, né? Só que, há um tempo atrás, a Defensoria Pública aqui de São Paulo, através do NUDEM, né, que é o Núcleo de Direitos das Mulheres, também realizou um curso de formação para defensores públicos sobre como atender casos de violência obstétrica, né? Porque, de fato, assim, né, na minha experiência de pessoa que trabalhou em hospital, quando a gente tem, né, um caso muito difícil, caso de óbito, né, em geral, é bem complicado a gente avaliar prontuário, né? Por conta daquilo que a Valéria falou, quem faz o prontuário é o agressor, né? E aí você olha para o prontuário, ele não vai te dizer o que é violência e o que não é violência. Quem vai te dizer isso é a mulher e o relato da mulher, do acompanhante que está lá, né? Mas o que eu ia dizer também é que a realidade da violência, ela é muito anterior a essa mulher chegar num pré-natal e chegar dentro de um hospital, né? Então, é muito desafiador também para mulheres hoje, né? Dentro de uma realidade que eu vejo bastante aqui em São Paulo, que são mulheres que não têm essa condição de escolher uma doula, escolher uma equipe de parto, né? Que precisa ir ali para o seu hospital da referência, mas que tem muita consciência do que é uma violência, do que é uma violência obstétrica, né? Do que se deve, do que não se deve ser feito, de elaboração de plano de parto, né? Que às vezes a gente também enxerga o plano de parto como, vou chegar com esse documento no hospital e eles não vão fazer nada, né? Mas, de qualquer maneira, o plano de parto, além de ser um objeto de educativo, né? De educação em saúde, é também uma pressão que a gente faz no profissional do hospital, né? De chegar lá e falar, olha, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, né? E é isso, assim, você pode até fazer, mas eu sei o que é. Então, de certa maneira, isso é uma primeira blindagem que a gente pode pensar em fazer. Mas a violência começa muito antes, quando essa mulher chega no hospital e ela sabe da possibilidade da violência, né? Ela já vai para o parto dela com o pensamento de que ela pode ser violentada, né? De que ela não vai poder viver ali aquilo de maneira plena, porque ela vai ter que estar atenta o tempo inteiro sobre o que as pessoas estão fazendo no corpo dela, se estão explicando, o que estão fazendo com o bebê dela, né? Então, acho que a violência neonatal, né, que é uma coisa muito séria, que a gente percebe aí, até recentemente foi publicizado bastante uma pesquisa em que os bebês de mulheres negras, né, tinham uma chance maior de negligência quando eles eram cuidados por profissionais brancos. Olha isso, né? Olha como essa informação chega numa mulher negra que vai buscar o serviço de saúde. Então, eu acho que, para além de tudo, assim, a gente precisa pensar, de fato, para além de estratégias pontuais, de estratégias também de mudança de cultura, né? Uma coisa que eu converso, às vezes, com umas amigas, né, que toda a crítica a essas campanhas aí do governo federal, né, de Setembro Amarelo e Novembro Azul e tudo mais, mas seria muito interessante quando a gente chega no Setembro Amarelo, pelo menos a gente gera uma discussão, por exemplo, sobre suicídio, né? E quando que a gente gera essa discussão, né, de violência obstétrica de maneira nacional, através de uma campanha, isso seria ótimo, né? E eu acho que a discussão é uma coisa muito importante para as mulheres conseguirem denunciar. Eu que hoje atendo um público que é um público que tem equipe, que tem doula e tudo mais, né? Às vezes, até esse público tem muita dificuldade de chegar ali num advogado, né? Num advogado que consiga entender, né, como que é a caracterização dessa violência. Eu tenho várias coisas para falar, espero que eu lembre de todas elas, talvez eu não lembre porque foram surgindo muitas coisas, mas, primeiro de tudo,
eu queria muito, nesse meu caso, talvez ter tido uma advogada como a Valéria, que seja mais especialista no assunto, né? E talvez eu me arrependa um pouco em relação a isso. Mas até contando o lugar dessa mulher vítima, né, de violência obstétrica, e principalmente contra um homem, é, eu me senti muito eu senti muito a necessidade de ter um cara ali me protegendo, porque eu acho que num embate de homem a homem, dentro do patriarcado que a gente vive, as pessoas são mais ouvidas, né? A conversa fica mais na mesma língua e eu me senti mais protegida, porque realmente dentro da sociedade a mulher não é tão respeitada quanto o homem, principalmente aquele que a gente chama de cabeça branca e tal, né? É, então, isso talvez seja uma coisa que eu deveria ter pensado melhor e feito uma dupla, de eu ter essa proteção nesse sentido da sensibilidade que eu estava sentindo ali, junto com a especialização da Valéria. Inclusive, para ter o meu parto, muita gente me perguntou por que, que eu escolhi um homem, por que, que eu escolhi um homem, e eu tinha muito esse medo, né, de repente, eu não sabia que embates iriam aparecer na minha frente ali durante a minha gestação. Espera aí só um segundo. Desculpa, eu tenho 3 filhos, a minha casa tem esse barulho. Então, até nessa questão, eu não sabia quais desafios iam aparecer na minha frente durante a minha gestação, porque o processo ele ainda está rolando, né? Então, realmente foram várias escolhas assim muito tomadas por uma questão emocional mesmo, eu diria, e de eu querer me sentir protegida. Até numa questão física, sei lá, se eu dou de cara com o médico ali no hospital na hora que eu tô indo parir, isso foi uma coisa que eu conversei muito com o Braulio, inclusive, para me dar segurança e tal. Como que faz? Se ele vem para cima de mim enquanto eu tô parindo, eu não sei qual que seria a reação dele, né? Uma mulher consegue ir no embate físico ali, de repente, se precisar? Não sei, né? Mas um homem eu sei que tá equilibrado ali uma questão de força física. É lógico que isso tudo é uma fantasia da minha cabeça, nesse lugar de sensibilidade e medo que eu fiquei para o meu segundo parto, porque realmente dessa história toda eu não sei o que esperar, né? Aconteceram muitas coisas que eu fiquei que eu não esperava que acontecessem, por exemplo, as decisões que tem, mas eu também não havia tido esse olhar que vocês me trouxeram aqui hoje, até agora, da questão política, né? Se a gente vira e fala que episiotomia é uma violência física, o que que acontece agora, né? Porque a maioria dos médicos comete a episiotomia. E todo o meu caso, ele começou eu acho que a parte conturbada do meu parto começou por eu não querer episiotomia e o médico que me atendia fazer ela como um protocolo normal para todas as pacientes. E ele entrou em embate comigo. Isso que já havia sido combinado antes em consultório por várias vezes, por diversas vezes eu avisei que eu não queria. Inclusive, se ele tivesse me falado, olha, para mim não é questionável, eu vou fazer, eu teria falado, então eu vou em outro médico. Mas também tive várias outras situações de red flags ali que me levaram a pensar em mudar de médico em cima da hora e eu me acovardei, porque mais uma vez a gente está num lugar de muita sensibilidade. Eu tive uma gestação super complicada da minha filha, eu fiquei internada um mês, eu fiquei 3 meses de cama, eu só levantava realmente para ir ao banheiro, então eu estava num lugar ali de extrema sensibilidade. Mas essa questão política me pegou agora de pensar realmente, e agora, o que que acontece? Porque se todas as mulheres tocarem que elas passaram por uma violência física, talvez haja um desajuste, um desajuste na sociedade, né? Então é uma coisa muito grande, realmente. Que mais que eu ia falar? E a questão da doula, outras não nada a ver. E a questão da doula, que vocês falaram, que legal, tal, que você quer seguir esse caminho, eu acho que ele vem muito para tentar resgatar o que eu não pude viver no parto da minha filha. Então, poder vivenciar esse momento, mesmo que não seja eu parindo ali, mas vivendo de certa forma de outras mulheres e vendo esse momento ser bonito, ser protegido, ser agradável. E só para finalizar, eu acredito que a questão da violência obstétrica, ela tinha que ser de interesse de todos, absolutamente todos, porque todos nascem de um parto. Todos nós nascemos de um parto, ele não é um assunto só de mulher, né? O parto é da mulher, a mulher é protagonista, ela que está ali fazendo todo aquele. Mas todo mundo nasceu de um, todo mundo faz parte de um parto. Ninguém está aqui, é impossível sem passar por esse estágio. Então, assim,
ele deveria ser de interesse de absolutamente todas as pessoas, né? Bom demais ouvir você falar isso, aí eu me sinto incluído também, né? Porque eu fui um bebê daquele parto para o cara viajar no Réveillon, e isso não desce para mim, nunca vai descer. Eu não sei se eu te contei já, Chantal, mas minha mãe, a história foi, dá uma passadinha na maternidade segunda-feira aqui, que eu tô preocupado, era um 27 de dezembro, né? Que eu vou viajar no Réveillon, e aí ela foi para uma cesárea para o cara poder viajar para o Réveillon, eu fiquei 4 dias na incubadora, né? E isso não me desce, acho que foi isso que me fez virar obstetra, né? A Mayara tá dizendo que tá quase precisando sair, né, Mayara? Que você tá no limite, a gente atrasou um pouquinho do horário da gravação. A Milena também queria falar mais alguma coisa. E você precisa só sair, Mayara, ou você quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer, me despedir de todos e todas aqui, né? Esse assunto muito importante, tem papo inesgotável aqui para a gente falar, foi muito bom aprender com vocês. E também queria colocar aqui, né, até para quem está assistindo a live, né, que o Departamento de Educação aqui do Reúna, a Comissão de Direitos Humanos também, estamos completamente abertos aí para quem tiver algum questionamento, parceria, né, ou pense em algo aqui, estamos aqui para fazer as coisas em prol das pessoas que gestam. Então, muito, muito obrigada. Obrigado, Mayara. Mayara, fique à vontade para sair, que você vai dar o horário que você vai entrar agora no trabalho, né? Então, vai lá, já está feita a sua despedida, depois você assiste o final das nossas despedidas aqui. A Milena ainda vai comentar uma coisa, mas eu já vou deixar uma pergunta no ar para... Pode sair, Mayara, não se prenda por nós, não. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para o encerramento. O que nós vamos fazer com isso hoje, com essa conversa de hoje aqui? Eu quero saber da Chantal que ela quer ir à frente, a Valéria, coisas que podem ser feitas de fato, né? O programa vai estar no ar lá, legal, beleza, o livro está escrito, mas nós precisamos fazer coisas acontecer. Eu quero saber o que vai sair disso. Milena, termina de falar, já aproveita e se despede, depois as pessoas se despedem na sequência. Tá, então, Chantal, eu me identifico muito aí com tudo que você fala, porque eu me tornei doula, ativista, né, pela humanização do parto e nascimento, e eu me curo com cada parto humanizado que eu assisto ou que a gente conquista, né, através do grupo de apoio às gestantes. E a outra questão era sobre você ter escolhido um homem, né, para te representar. E eu como doula percebo isso também, que um homem ele faz uma diferença muito grande no parto. Então, por isso, como doula, a gente prepara as mulheres para o parto, né, com informação, para se prepararem para a dor, né, para entender melhor, conhecer melhor o corpo e a fisiologia do parto. Mas o marido também se prepara junto para que ele defenda a mulher. E a gente percebe, como doula eu percebo que quando a mulher ela é acompanhada pelo marido ou por um homem, ela é respeitada, né? Ela é mais facilmente respeitada do que quando ela é acompanhada por uma mulher. E aí por isso é importantíssimo que o marido esteja realmente muito bem informado, porque senão ele faz também o contrário, ele empurra a mulher para a violência ou para uma cesárea, né? Ele se alia ao obstetra. E aí a gente não quer isso. Então a gente precisa realmente do marido informado para ele fazer a função, eu falo para os maridos, para fazer a função de homem ali, de macho mesmo, né, da situação. E é claro que a gente tem outras questões, né, porque tem partos de duas mães, né, aí já é uma outra questão também para abordar. Mas se tiver um homem, eu acho que geralmente a mulher, ela tende a ser mais respeitada. Agora, já me despedindo, Braulio, eu já faço as considerações aí sobre o que tirar, né, dessa reunião aqui de hoje. Então, a primeira coisa é de que vamos continuar com o Reúna Convida, porque o Reúna Convida é essencial aí para que levar informação para as pessoas, né? E eu aqui no meu município, né, do meu ponto de princípio, aqui não é parte do princípio, né, do meu ponto de princípio, eu vou fazer aqui as minhas ações locais. Então, a gente precisa de ações locais. E as ações locais é onde o nosso braço alcança. Então, tudo que eu posso fazer aqui, a partir daqui da minha cadeira, eu faço. E agora, nesse momento, entrando, né, para a política, como candidata vereadora, se caso eu for eleita,
eu vou exercer a minha função como vereadora pensando muito nas mulheres, né, com foco na humanização do parto e nascimento, e com um pezinho no meio ambiente, que é a minha outra área, mas sempre pensando, né, em melhorar essa situação local aqui do nosso município, que tem muito ainda a ser melhorado. E aí, atuando na Reúna também, gente, podem contar comigo, né? A Reúna está de braços abertos aí para as filiações, e eu vou deixar o Braulio falar disso também. Obrigada, gente. Só para te complementar, Milena, a questão de estar protegida com o marido, ela não te deixa integralmente com sentimento de proteção, porque, por exemplo, se o médico vira e fala assim, o batimento cardíaco do bebê está acelerado, tá 60 batimentos por baixo, né? Mas ele fala, tá acelerado, e a gente precisa... O homem ali, marido, que não é atuante naquela profissão da saúde, ele não sabe, então ele fica refém também, né? E também refém, que foi o que o meu marido sentiu no meu parto, primeiro que ele estava também há 2 dias sem dormir, ele estava meio que anestesiado junto comigo. E segundo, que ele falou, eu não vou me alterar com o médico que está cuidando da minha esposa e do meu filho, porque vai que ele fique nervoso e desconte neles, né? Você fica refém ali também. Então, por mais informado que você esteja, eu acho que, de repente, no meu caso, eu senti essa necessidade da figura masculina ali, num sentido de proteção, tanto no âmbito do direito quanto no âmbito da saúde, porque era um homem, ou seja, ele ia ser escutado, ele ia ser ouvido, ele ia ser respeitado mais do que se fosse uma mulher, porque, infelizmente, é a realidade social que a gente vive hoje. E eu gostaria muito que fosse diferente, mas, enfim, ainda estamos caminhando, né? E que com conhecimento de causa. Exatamente. A gente precisa de ter maridos informados, é o que você falou. A humanização do parto, ela deve ser uma informação levada para todos que nasceram, inclusive para os homens. Então, não é só assunto de mulher, é assunto de homem também, para que os homens possam fazer parte da vida das mulheres, exercendo a função de pai, de protetor mesmo. E para isso eles precisam se informar junto, né? Porque a gente vê aí, às vezes, a mulher estudando sobre o parto, sobre o nascimento e sem envolvimento do companheiro, né? Geralmente, quando são 2 mães, elas se envolvem nas informações, mas quando é uma mãe e um homem, às vezes o homem não se envolve e às vezes deixa acontecer, né? Porque às vezes também não tem segurança na informação. Então, por isso, dentro dos grupos de apoio, como doula, a gente tenta trazer sempre o homem para o bate-papo também, para as conversas e para que eles se informem junto. Ana, você também está precisando sair, né? Você quer se despedir? Sim. Queria me despedir também, que 1h eu tenho um compromisso aqui. Rapidinho, agora, eu conto... da noite, agora não é 1h, não. Ah, é verdade. Gravado, né? Gravado ao vivo. Olha só, eu concordo com o que a Milena falou sobre a necessidade de educação para os homens. Eu só quero reforçar que quando a gente fala de violência obstétrica, a gente está falando, infelizmente, de uma questão de saúde pública. A maior parte das mulheres são mãe solo. Os homens não exercem a parentalidade. A gente tem um grupo muito pequeno, num percentual, num grupo de 100%, a gente vai dizer o quê? Que 3%, ou com muita expectativa, 5% dos homens, eles exercem a parentalidade. O Brasil é um dos países campeões em crianças que tem na sua certidão de nascimento só o nome da mulher, infelizmente. Então, por isso que eu acho que a gente precisa pensar nessa questão como políticas públicas que modifiquem o ensino nas faculdades. O primeiro projeto de lei de violência obstétrica, que foi de 2014, ele tem o parecer de várias comissões, inclusive a Comissão de Educação, encaminhando para o MEC os caminhos que deveriam ser tomados pelas faculdades de saúde para cumprir os tratados internacionais e ensinar as novas práticas, as boas práticas, né? Não são nem novas, então fica aqui um caminho disso.
E como alguém, como falou, o que você acha que poderia fazer? Obviamente, quem me conhece sabe o que eu vou falar. Valéria já ri, porque sabe. Chantal, se em algum momento na sua vida você entender que cabe denunciar isso numa corte internacional, eu me coloco em nome da Reúna, não como advogada. Eu me coloco em nome da Reúna à disposição para redigir com você e, em nome da Reúna, encaminhar isso para o Comitê CEDAW da ONU, para que isso que aconteceu com você seja reparado. Eu acho que é a parte do que eu posso fazer e contribuir. Sinto muitíssimo pelo que você passou, muito, muito mesmo. E fica aqui o meu abraço a você, o meu abraço a todo mundo que assistiu aqui, o meu abraço aos companheiros da Reúna, que já sabiam que eu ia falar isso, da gente ir para a CEDAW, porque eu sou aquela, Chantal, que fala, vamos para o OEA, vamos denunciar no OEA, vamos denunciar na ONU, porque não é difícil, porque é possível. Tá? A gente conversa depois. Então, gente, um beijo para vocês, muito, muito, muito obrigada, viu? Tchau, obrigado, vou saindo, tá? Agora a Valéria e a Chantal se despede por último. Tá, isso que a Ana falou é uma realidade, né? O Braulio sabe, né? Pouquíssimas pessoas sabem, mas senti de contar. Esse livro aqui é um rascunho para uma denúncia para a OEA. Porque ele fala sobre o estado de coisas inconstitucionais. Fala o que é a OEA, Valéria. Fala o que é a OEA, que muita gente não sabe o que é. Ah, tá. A OEA é um órgão internacional ligado à ONU, e ela julga as violações, no nosso caso, sobre o artigo 7º da Convenção de Belém do Pará. Quando você faz a leitura do artigo 7º, você vai perceber que tudo que a gente está falando aqui é um descumprimento internacional. Então, o que a gente fez? Eu não trago os casos das minhas clientes aqui, mas a gente está com 5 casos de 5 mulheres que aconteceu coisas similares ao da Chantal. Então, a gente vai provar que a gente não tem fatos constitucionais. O que é o fato? Né? Nós, o direito, nós estamos acostumados a questionar a constitucionalidade de uma lei, e não a inconstitucionalidade de um fato. Aí veio a corte colombiana, uma inovação do direito latino-americano, e ele falou, olha, mas esses fatos são inconstitucionais. Existe uma violação massiva e generalizada de direito, e isso, na violência obstétrica, é fácil de provar, porque nós temos uma lei, que é a 10.778 de 2003, que fala que toda violência obstétrica deve ser objeto de notificação compulsória. Então, nós estamos falando de um reconhecimento oficial do Brasil de um agravo de saúde pública. Só que as violações, essas notificações, mesmo que compulsórias, não são realizadas. E eu falo isso porque eu criei meu método de autodefesa, então eu ensino as mulheres a fazer atos sem o advogado. Então, eu usei a lei de acesso à informação e questionei isso no Ministério da Saúde. Não existe notificação compulsória. Só que quando a gente afunila mais esse tipo de violência, a gente vê violação no judiciário, violação em relação a tudo. Então, nós iremos também fazer essa petição, né? Então, já está sendo preparada, o livro é um rascunho. Então, também sendo o convite, viu, Chantal? E caso tiver ainda recurso para o STF, que eu acho que deveria ter, mas a gente pode também entrar como amicus curiae pela Reúna. Então, coloca à disposição. E aqui também. Sim. Estamos juntos, você pode contar com a gente. E quando a gente vai falar sobre esse sistema, esse estado de coisas que é inconstitucional, que são os fatos que são inconstitucionais, a gente percebe que a gente não tem um sistema de defesa. Então, existe o Estatuto do Idoso, existe o Estatuto da Criança e Adolescente, mas não existe um sistema de proteção para gestante. E é por isso que fazem o que quer, como fazem. Então, a gente está lutando, tem 3 anos que eu estou pedindo um sistema de defesa, e a gente conseguiu ser ouvida pelo Congresso Nacional. No dia 12 de junho, a gente foi, né, a gente fez esse pedido na conferência da Reúna para algumas deputadas, e nós estamos pedindo um sistema, a gente não está pedindo uma mera lei. Ou uma lei Aline Pimentel, que é o reconhecimento da Aline Pimentel, que teve um julgado, o primeiro julgado internacional, responsabilizando um país por uma morte materna evitável, em que ele também fala sobre o Estatuto da Gestante. E aí eu faço o convite, Chantal, para você abraçar também, porque é um projeto de lei mais complexo, ele demanda mais de uma tecnicidade, porque as pessoas, às vezes, querem passar um projeto de lei que não vai resolver. Às vezes, piorar a situação, porque a gente já tem lei, né? Tem lei de sobra. Então, tá aí o convite também para abraçar essa pauta, e eu acho que tanto a ação da Corte, quanto a pleitear esse Estatuto da Gestante, a Lei Aline Pimentel, são passos grandiosos que nós podemos tomar. E a gente não pode pensar que isso vai ser fácil, porque nós temos uma pressão política,
né? A gente tem, por exemplo, cada sindicato de médico tem um corpo jurídico, e esse sindicato, eles fazem lobby dentro do Congresso, lobby dentro do Judiciário, e eu sei disso, né? Todo mundo sabe disso, né? O nosso Congresso, ele é ocupado muito por médicos. Então, a gente tem toda uma questão também cultural e de influência. Então, eu acho que vai ser uma briga boa. Não sei, acho que seria uma ousadia minha falar que eu vou estar viva para ver o resultado dessa reforma, mas espero estar. Pode despedir, Chantal. Acho que o Braulio ia falar alguma coisa rapidinho, não ia? Não, só respirando fundo, pode falar. Eu acho que eu vou estar vivo. Vai falar isso, que eu vou estar vivo, sim, para ver isso. Pode falar. Esse papo foi muito enriquecedor, inclusive para mim. Só finalizando esse assunto e para vocês entenderem um pouco o meu lado, eu nessa história realmente me jogaram na piscina e me obrigaram a nadar, né? E veio uma carga muito grande nas minhas costas, que talvez eu não teria caminhado metade da minha maratona, né? Como a gente falou ali no começo, se fosse eu por mim mesma. Mas junto com a exposição do meu parto, veio aí a responsabilidade da voz da questão da violência obstétrica num momento de puerpério super complicado, e aí passando por outra gestação, passando por outro puerpério e esse assunto reverberando. Então, realmente, assim, tá aqui ainda falando sobre esse assunto é realmente para cumprir o meu dever cívico até, né? Para com todas as mulheres que vão passar por um parto, inclusive a minha filha, que no futuro, se Deus quiser, vai parir, porque eu quero muito ser vó. Então, eu tô nesse assunto e nessa batalha mais por questão disso, mas eu confesso que foi uma situação que me foi colocada, né? E que não foi uma escolha, porque, diferente de vocês que escolheram lutar por essa causa e que eu acho muito, muito incrível. Não escolhemos. Posso te falar por que não escolhemos? Porque todos nós sofremos alguma violência de alguma forma, também fomos jogados na piscina e a gente falou, agora a gente vai aprender a nadar. Não vai ter jeito, entendeu? Cada um de nós entrou de uma forma, todo mundo que sofreu alguma coisa, todo mundo que está na reunião sofreu alguma coisa. Por isso que a gente está aqui. E é muito difícil, assim, falar desse assunto todas as vezes que eu tenho para falar, escutar e relembrar e tudo mais, porque é um assunto que mexe num lugar muito profundo, né? Nessa história que eu falei para vocês, de não ter como voltar atrás e não ter como mudar. E principalmente, uma parte que a gente pouco falou e a gente olha muito para a mãe, né? Mas principalmente na parte da criança. Eu não sei o que no futuro vai respingar na minha filha do que ela viveu no parto dela, né? Do que ela passou de violência física e psicológica, porque você nascer num ambiente hostil, né? E principalmente quando a gente fala ali da manobra de Cristelé, pô, o cara tava me apertando a ponto da mão dele tremer, era um cara grande. Imagina pra ela que era só um bebezinho que tava na minha barriga sendo apertada, né? E a culpa que eu carrego de não ter feito nada na hora e não ter protegido minha filha da forma que eu poderia. Então, assim, é um assunto que me pega num lugar muito difícil e realmente eu gostaria muito que as coisas mudassem. É muito triste ver o que está acontecendo no judiciário nesse momento em relação a esse caso, né? Porque além de eu ter que provar que eu vivi o que eu vivi, passar por toda essa angústia e esse peso emocional, talvez eu não estaria aqui se fosse só por mim, né? Então, agradeço a todos vocês por estarem aí nessa luta junto. Chantal, ó, saiba que você não está sozinha, né? De novo, todos nós entramos nessa causa por termos sofrido violências, né? Então, até por isso que eu já tinha te convidado em outras vezes para se aproximar da Reúna e tudo mais, para a gente conversar mais, porque, assim, como a Valéria falou, 750 mil mulheres sofrem isso no Brasil. Nós todos que estamos na Reúna, de alguma forma, se você for pegar a história de cada um, alguém sofreu alguma violência. No meu caso, eu já falei da violência neonatal, e tem uma outra violência que eu sofri muito e ainda sofro, que é ser um médico desbravador, abrindo mato com o facão e querendo mudar o cenário e ser expulso de um monte de hospital. Né? Teve pelo menos uns 5 ou 6 hospitais que eu fui impedido de atuar naquele hospital porque eu tinha um índice alto de parto normal, fui acusado de ter muito parto normal, né? Então, eu sofri uma violência neonatal e uma violência laboral, nem sei como é que chama essa violência, uma violência profissional contra mim. Corporativa. Corporativa e por aí vai,
Então, todos nós, né? Uma ONG como a nossa, que defende, que é ativista de alguma coisa, porque tem alguma coisa acontecendo de forma errada. E essa coisa de forma errada é porque mexeu com a gente de alguma forma, né? Então, nós também não escolhemos, nós somos colocados, nós sofremos a violência, estamos aqui todos juntos, se sinta abraçada também conosco nisso tudo, como a Valéria e a Ana Lúcia falaram, e como eu falei no início, a Reúna é uma ONG sem fins lucrativos, né? Só que quais são os fins da Reúna? O fim máximo da Reúna é fazer a reforma obstétrica. E como o seu caso ele é um caso muito emblemático e que pode realmente ser um ponto de virada nessa reforma obstétrica, por isso que a Reúna entra com esse oferecimento delas, né? Olha, vamos oferecer, eu não sabia que ela ia oferecer, tá? Não foi nada foi combinado, né? Conforme foi rolando, eu imaginei, falei, do jeito que eu conheço a Ana Lúcia, ela vai falar isso. Mas esse oferecimento de apoiar a causa como amicus curiae, que eu nem sabia o que era isso, eu aprendi com elas também, né? Esse termo aí eu não sabia o que era, são as advogadas que entram junto na causa para fortalecer aquela causa, porque isso representa para um todo, né? Então, se sinta abraçada com isso, já está estendido o convite delas aí para isso, depois vocês se conversam aí, ver se chega a algum ponto, quando for confortável para você, né? Quando for alguma coisa, se for confortável para você, e tudo isso, né? E, para encerrar, vou pegar uma frase que a Milena falou aqui no inbox, aqui no nosso chat, que o tema do Reúna Convite de hoje é a naturalização da violência obstétrica, né? E, quando, na verdade, a gente precisa, de fato, agora desnaturalizar a violência obstétrica e naturalizar a humanização do parto, né? É essa balança, essa inversão, né? Para que ter parto normal seja normal, né? E para que ter as melhores experiências com segurança no parto, ainda que termine numa cesárea, que isso seja o normal, né? E que não todas as violências que acontecem, sejam todas que aconteceram no caso da Chantal, ou todas que acontecem por aí, de uma cesárea marcada, ou uma episiotomia não combinada, a uma mulher impedida de falar, a uma mulher impedida de ter acompanhante, e toda a lista de coisas que envolvem violência obstétrica, que tudo isso seja, de fato, não mais naturalizado e que, sim, a humanização do parto seja naturalizada. Gente, a Valéria falou que vai terminar aqui com uma frase do livro, com uma frase do livro dela, daí a gente já encerra. Fim, não existe fim, só continuidade. Essa é uma obra de chamado, e se você sentiu, a mensagem é para você. Esteja onde estiver, desempenhando qualquer função. Pense, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Indique esse livro para alguém que precisa conhecê-lo. Use esse exemplar sem moderação como guia de cabeceira. A gente ensina muita coisa de autodefesa mesmo. Não aceite nunca mais nenhum direito a menos. Tem água no deserto. Dizem que no pico mais alto da escuridão da madrugada é quando está mais próximo o amanhecer. Quem mandou parar? Vamos voltar para o alto mar, que é o nosso lugar. Não existe fim até gritarmos a independência da rainha do mar. Barcos e remos aposto. Remes. Vamos à corte, a rainha rei. E aí, agora vocês vão entender a frase final do livro, porque aqui a gente anuncia de forma lúdica que nós iremos à corte. É isso. Obrigada, Chantal, você é gigante. Obrigada, Braulio, obrigada por todos. Obrigado, professor. Obrigado, Milena. Obrigado, Chantal. Obrigado, Valéria. Chantal, muito obrigado por ter participado conosco aqui. Obrigado mesmo por ter cedido o seu tempo, a sua energia, porque isso, né, leva bastante energia. E obrigado mesmo por estar aqui com a gente. E espero que a gente também possa ter contribuído de alguma forma com você. Sim, já vou pedir várias indicações suas, inclusive, para seguir meu caminho de doula. Legal, muito bem. Gente, obrigado, boa noite a todo mundo. Quem quiser deixar comentários aí, deixa. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Siga a Reúna nas nossas redes. Nosso site é reuna.org.br e o nosso Instagram é @ReunaBrasil. Gente, é isso aí. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite.